Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação, com vocês para mais um momento de leitura coletiva com o livro da vez, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, de Ana Beatriz Barbosa Silva. Como das outras vezes, iremos iniciar com um resumo hoje dos capítulos de 1 a 4. Eu vou iniciar com um resumo de abertura, introdução, capítulo 1. E a autora, ela inicia com um pensamento de muitas pessoas relacionado a essa temática, psicopatia. Logo vem à mente um sujeito com cara de mal, truculento, de aparência descuidada, pinta de assassino e desvios comportamentais tão óbvios que poderíamos reconhecê-los sem pestanejar. Mas isso é um grande equívoco, porque os psicopatas enganam e representam muitíssimo bem. Talentos teatrais, poder de convencimento, grande estilo, isso sem aviso prévio para atingir os seus objetivos. Vivem como se fossem pessoas comuns, charmosos, eloquentes, inteligentes, envolventes, sedutores, não costumam levantar a menor suspeita de quem realmente são. Os psicopatas, de acordo com o resumo aqui, possuem níveis variados de gravidade, leve, moderado e grave. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as mãos de sangue nem matarão suas vítimas. Já os últimos colocam verdadeiramente a mão na massa, com métodos cruéis e sofisticados, e sentem um enorme prazer com seus atos brutais. Mas qualquer que seja o nível de gravidade, todos invariavelmente deixam marcas de destruição por onde passam, sem piedade. Mentes Perigosas, então, nasceu com o intuito de ajudar os 96% da população que em algum momento foram ou serão vítimas em maior ou menor grau dessa minoria de 4% de indivíduos indiferentes. E esta obra, então, ela contém histórias reais que ilustram de forma bastante didática comportamentos que um psicopata típico teria. O conteúdo é denso, intrigante. Entretanto, saber identificar mentes perigosas pode ser um antídoto contra o seu veneno paralisante e mortal. Então, prepare-se, porque certamente você conhece, já ouviu falar ou convive com algum deles. Olá, tudo bem? Eu sou Regina, neuropsicopedagoga, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. O capítulo 2 fala sobre os psicopatas frios e sem consciência. Será que todos nós somos dotados de consciência? Sem exceção, todos nós. Já parou para pensar sobre isso? Então, no capítulo 2, a autora do livro, Ana Maria Beatriz, nos fala sobre uma disfunção comportamental que pode ter fatores genéticos, biológicos ou psicológicos. E tem uma corrente também que fala sobre fatores que são sociais. E esse capítulo nos fala sobre pessoas que são desprovidas de consciência. Seria o sentimento de culpa, de remorso que todos nós temos, mas as pessoas que são psicopatas, elas não apresentam esse tipo de sentimento. Não tem culpa, não tem esse sentimento de ressentimento por ter magoado ou ter ferido alguma pessoa ou ter mesmo cometido um crime. Os psicopatas, eles são frios e calculistas. Eles têm uma incapacidade de tratar o outro com afeto, que todos nós
pensamos ter, né, e temos, agimos assim. Os psicopatas podem estar ao nosso lado, podem ser nossos colegas de trabalho, podem ser um amigo, uma pessoa próxima, e eles não nos demonstram isso. Eles são frios e calculistas, disfarçam muito bem e muitas vezes passam imperceptíveis. E ao longo do capítulo a autora nos fala que muitas vezes, quando eles cometem um crime, por exemplo, nós nos surpreendemos, ficamos chocados. Nossa, mas era uma pessoa normal, como isso aconteceu? O que aconteceu com ela? Sendo que, na verdade, isso já era parte do perfil agressor, do perfil psicopata, de uma pessoa com a mente psicopata, frio e calculista, que já vinha premeditando isso, sem que as pessoas ao seu redor percebessem. Eu sou Regina, neuropsicopedagoga. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou educadora e psicopedagoga. Faço parte do grupo de estudos Neuropsico em Ação e hoje farei aqui um breve resumo sobre o terceiro capítulo do livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, de Ana Beatriz Barbosa Silva. Bom, o capítulo fala sobre pessoas suspeitas de serem psicopatas, como reconhecê-las e como decidir quem é digno de sua confiança. A autora nos conta duas histórias de pessoas que pareciam ser imaturas, frágeis, injustiçadas ou coitadinhas, mas no decorrer dos acontecimentos fica claro que elas não possuíam nenhum tipo de empatia, jamais tiveram consideração ou afeto de verdade por quem tenha lhe ajudado. Mentiam, manipulavam, roubavam sem apresentar remorsos, ou seja, apresentavam ausência completa de consciência. Mas enfim, como saber em quem confiar? Ana Beatriz nos esclarece que os psicopatas não possuem um tipo físico específico e que não existe um padrão de atitude ou um teste que nos impeça de cometer algum engano. Mas existem algumas dicas que podemos seguir para saber com quem estamos lidando. A primeira é tentar obter informações sobre a vida dessa pessoa, pois ninguém perde a capacidade de ser consciente de uma hora para outra. A segunda é tomar muito cuidado com os coitadinhos. Os psicopatas tentam nos manipular através da piedade, pois é quando ficamos emocionalmente vulneráveis. E por último, a combinação de ações maldosas e frequentes cenas de manipulações para te fazer sentir pena é um grande alerta. Mas lembre-se, pessoas que apresentam essas características não são necessariamente assassinas em série. No entanto, não são indivíduos que mereçam a nossa confiança ou com quem a gente deva se relacionar. E aí? Será que tem alguma mente perigosa que você conheça? Ou um psicopata morando ao lado? Um abraço, nos encontramos na próxima aula. Olá, pessoal. Eu me chamo Kelly, sou pedagoga, trabalho com educação infantil. Iniciei o Neuropsicopedagogia e hoje eu faço parte do grupo Neuropsico em Ação. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, de Ana Beatriz Barbosa Silva. Capítulo 4, ele fala um pouquinho sobre uma visão mais detalhada dos psicopatas. Esse capítulo, o resumo dele, é referente a algumas características ligadas aos sentimentos e relacionamentos interpessoais do psicopata.
Então, a superficialidade e a eloquência é uma característica do psicopata. Por quê? Porque os psicopatas, eles têm a característica de ser espirituosos, bem articulados, com uma conversa divertida e agradável. Geralmente, eles contam histórias inusitadas, de diversos aspectos, nas quais eles são sempre os mocinhos. Eles não economizam no charme nem em recursos que tornam mais atraentes ao exercício das suas mentiras. E uma outra característica que a gente vai ver é sobre o egocentrismo e a megalomania. Então, eles possuem uma visão narcisista e supervalorizada de seus valores e importância. Eles se veem como centro do universo e tudo deve girar em torno deles. Também eles pensam e descrevem como pessoas superiores aos outros. E essa superioridade, ela é tão grande que eles têm o direito, se dão o direito de viver de acordo com as suas regras. Então, para os psicopatas, o matar, roubar, estuprar, fraudar, entre outros delitos, para eles não é nada grave. Então, embora eles saibam que estão violando os direitos básicos dos outros, por escolha, eles reconhecem somente as suas regras e as suas leis. Eles são extremamente hábeis em culpar as outras pessoas pelos seus atos e suas responsabilidades deixam sempre colocando nas outras pessoas, né? Culpando elas. Porque para o psicopata a culpa sempre é dos outros. Uma outra característica dessa questão ali dos psicopatas é a ausência do sentimento de culpa. Então, os mais graves chegam a ser sinceros sobre o assunto, dizem que não possuem sentimento de culpa, que não lamentam o sofrimento que causaram às outras pessoas. Então, eles não têm esse sentimento de culpas que uma pessoa normal teria. Eles são capazes de verbalizar o remorso, mas é da boca para fora. Mas as suas ações são capazes de contradizê-los rapidamente por não ter esse sentimento de culpa. Outra questão característica dentro desse capítulo mostra a ausência de empatia. Então, para os psicopatas, as outras pessoas são objetos ou coisas que devem ser usadas sempre se necessário. São objetos, as pessoas são objetos desses psicopatas, porque eles zombam dos mais sensíveis e generosos. Para eles, essas pessoas, elas não passam de uma pessoa fraca e vulnerável para eles poderem tornar como alvo preferido. Então, essa é uma característica bem forte dos psicopatas. E outra característica que menciona nessa parte 1 do livro é as mentiras, as trapaças e a manipulação. Então, nessa questão da mentira, a gente pode distinguir a mentira corriqueira e a mentira psicopática. Então, os psicopatas, eles são mentirosos costumantes de criar sempre aquela fantasia dentro daquela mentira e viver essa mentira falando com certeza. Então, uma pessoa normal, ela vai acreditar e pensar que aquilo ali, o que ele está falando é verdade, por ele tornar essa mentira uma mentira quase verdadeira. Para os psicopatas, a mentira é como se fosse um instrumento de trabalho, utilizado então de forma sistemática, e para eles isso é um motivo de grande orgulho também. Outra característica é a pobreza de emoções. Então, eles apresentam uma espécie de pobreza emocional, que pode ser evidenciada pela limitada variedade e intensidade dos sentimentos.
são incapazes de sentir certos tipos de sentimento, como o amor, a compaixão, o respeito pelo outro. Então, essa também é uma característica bem forte de um psicopata. E para finalizar o nosso capítulo, que tem uma frase bem interessante que ele menciona sobre o psicopata, que um psicopata, quando perde o controle, ele sabe exatamente até onde quer ir para magoar, amedrontar ou machucar uma pessoa. Seria isso o nosso resumo e um abraço para todos. Até o próximo capítulo.